Pronto, agora está gravando. Beleza. Então, a primeira questão vai ser sobre a distância entre os pontos. É bem simplesinho. Funciona da seguinte maneira. Para a gente achar a distância entre os pontos, a gente tem que traçar primeiro o vetor que existe entre os pontos e depois tirar a norma desse vetor. Então aqui está um ponto, aqui está outro ponto. Para a gente traçar o vetor entre eles, a gente só diminui um do outro. Claro que a gente pode traçar o vetor desse para esse, assim como desse para esse, tanto faz. Então se a gente faz esse menos esse, no final das contas vai dar a mesma coisa, porque os vetores eles vão ter o mesmo tamanho. Então, aqui ó, fizemos esse menos esse e tiramos a norma dele. Ou seja, a raiz do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais o terceiro ao quadrado. E a gente achou a distância entre os pontos. Voltando agora, nós temos que encontrar a distância entre um ponto e uma reta. Nesse caso aqui vai ser mais fácil, por quê? Porque se a gente considera a reta, que é essa daqui, que é 0, 0, 0, que está no ponto 0, mais o vetor diretor dela, 1, 1, 1. Se a gente coloca o t como 1, isso significa que um dos pontos da nossa reta é o próprio ponto 1, 1, 1. Se é o próprio ponto 1, 1, 1, a distância da reta para o ponto 1, 1, 1, que está contido dentro da reta, vai ser 0. É como se eu tivesse a minha reta e o pontinho já está dentro dela. Então a distância entre eles vai ser 0. Muito bom. Agora vamos para AC. AC agora nós temos um ponto e uma reta. Para ajudar a visualizar, eu plotei aqui no Maple nosso ponto e a nossa reta. Ok? Peraí. Vocês já vão entender por que desse gráfico. Você já vai entender no caso, né? Mas basicamente a minha reta é esse negócio preto aqui. É isso daqui. E o meu ponto é justamente essa bolinha vermelha. Então, se você puder ver, o ponto ele dessa vez não está dentro da reta. Ou seja, tem uma distância entre esse ponto e essa reta. E é justamente o que a gente quer descobrir. Voltando para cá. Então, o que nós vamos fazer para descobrir a distância entre esse ponto e essa reta? A gente pode pensar no plano ortogonal ao ponto, ortogonal à reta que passe pelo ponto 1, 1, 1. Então a gente tem a nossa reta e a gente pode encontrar um vetor que seja ortogonal a ela e que passe por esse ponto 1, 1, 1. Se a gente sabe que a nossa reta ela tem esse vetor diretor aqui, a gente sabe que o nosso plano ortogonal à reta, ortogonal a esse vetor aqui, ele tem que ter o formato 1 vezes x mais 1 vezes y mais 1 vezes z igual a d. E como a gente quer que ele passe pelo ponto 1, 1, 1, basta a gente substituir os valores de x, y e z aqui dentro. E a gente vai achar que d é igual a 3. Logo, x mais y mais z igual a 3 é o nosso plano. Se a gente plotar esse plano junto com a reta e junto com o ponto no Maple, é justamente isso aqui que a gente tem. O nosso vetor, que é... Vetor não, desculpa. A nossa reta, que está representada por esse vetorzinho aqui preto, o nosso plano e o nosso pontinho. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que justamente descobrir a distância entre o cruzamento dessa reta com o plano, que é um pontinho por aqui, até esse outro pontinho. Se a gente descobrir essa distânciazinha aqui, nós descobrimos a distância entre o ponto e a reta. O Gabriel, se você quiser falar alguma coisa... Não, você pode repetir, tipo, você achou um vetor ortogonal à reta, isso? Isso, não foi isso que eu fiz. Olha só, vou botar lá no Maple, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem a nossa reta, certo? Aham. E aqui, de vermelhinho, a gente tem um ponto, ok? Ok. Olha só o que eu imaginei. Isso é uma das formas de fazer, tem outras formas também. Mas eu imaginei um plano, que é esse plano verde aqui. Esse plano só está na minha imaginação, não existe no exercício, tá bom? Um plano
que ele seja ortogonal a esta reta aqui. Se o plano ele é ortogonal à reta, você concorda que ele tem que ser ortogonal ao vetor da reta? Ah, tá, entendi. Tudo bem? Então, Uhum. pelo vetor da reta, que é esse vetor bem aqui, eu tracei o meu plano ortogonal. O plano ortogonal tem que ter esse formato, x mais y mais z igual a d. E aí Tá, eu entendi. joguei o ponto em questão que eu quero, que é o ponto 1, 1, 1. Eu quero que esse plano aqui, esse daqui representa infinitos planos, porque tem esse D aqui. São infinitos planos paralelos. Eu quero especificar quem é esse D. Para eu saber exatamente quem é esse D, eu quero que esse ponto esteja dentro desse plano. Então eu joguei o valor de 1, 1, 1 aqui, e me deu esse plano aqui. E aí quando eu plotei no Maple, me deu isso daqui. Tudo bem? Tá, agora entendi. Beleza. E aí você concorda que esta reta aqui, ela vai interceptar esse plano aqui? Sim. Quando a reta intercepta o plano, ela vai gerar um ponto. Vai ser um Aham. ponto bem aqui. Eu não marquei aqui, mas eu podia ter marcado. Mas não marquei, desculpa. Este ponto aqui, ele tem uma certa distância desse outro ponto aqui. Se eu acho a distância entre esses dois pontos aqui, o ponto de interseção da reta com o plano e o ponto que já está no plano, que é o ponto 1, 1, 1, eu encontro a distância entre a reta e o ponto. Ok? Ok. Beleza. Então foi justamente o que eu fiz. Eu achei aqui o meu plano e vou encontrar agora as interseções da reta com o plano ortogonal. A minha reta, ela está aqui em cima. Ela pode ser escrita nessa forma aqui, ó, x igual a t. Peguei só as coordenadas x que tem, né, do ponto e do vetor. Y igual a t também, que seria 0 mais t. E z igual a 1 mais t. Quando eu jogo essas coordenadas aqui dentro da minha equação do plano, porque eu quero encontrar a interseção quando tudo é igual, né? Quando x é igual a x, quando y é igual a y, quando z é igual a z, eu encontro um t de 2 sobre 3. Se eu jogo esse t de 2 sobre 3 na equação da minha reta, eu vou encontrar o ponto onde esta reta se intercepta com este plano. Que nesse caso aqui, fazendo essas continhas, vai ser justamente o ponto 2 sobre 3, 2 sobre 3, 5 sobre 3. Tudo bem? Tudo bem. Eu sei que a gente está gravando para todo mundo, mas eu acho que, sei lá, não tem problema você falar não. E no caso, este ponto que eu encontrei é justamente esse pontinho aqui. Agora eu vou encontrar a distância entre esses dois pontos. Essa é a tática para a gente fazer qualquer exercício de distância. Uma das maneiras. A gente quer transformar tudo em distância ponto-ponto, porque fica muito mais fácil. E aí agora que eu já tenho este ponto aqui, eu quero achar a distância deste ponto aqui, que é um ponto que está na reta, para este ponto aqui. O que eu vou fazer? Um menos o outro, achar o vetor entre esses pontos e depois tirar a norma dele. Só corrigindo aqui, isso daqui não é um 5, isso aqui é um 6. Tudo bem? E aí, fazendo essa continha aqui, nós temos que, no final das contas, vai dar raiz de 6 sobre 9. Essa é a distância entre o ponto e a reta. Passando para o próximo. Questão D agora. Eu tenho um ponto e um plano. É relativamente mais fácil. O que eu vou fazer? O que eu vou pensar agora? Já que eu tenho um ponto e um plano, como eu representei bem aqui, ó, eu tenho o meu plano verde e o meu ponto. Percebam que o ponto, ele não está encostando no meu plano. Então existe realmente uma distância, que é essa distânciazinha aqui que eu estou representando pelo meu mouse, entre eles. O que eu vou fazer agora? Vamos pensar. Eu vou pensar em uma reta ortogonal ao plano que passe por esse ponto. Então, o que eu preciso basicamente fazer? Eu preciso do vetor ortogonal ao plano. O vetor ortogonal ao plano, o plano tem o formato x mais y mais z, o vetor ortogonal vai ser o vetor 1, 1, 1. Concorda comigo?
Sim. Beleza. Se eu tenho um vetor O ortogonal que você fala é o normal, né? Isso, vetor normal ao plano, exatamente. Esse daqui, então, é o meu vetor normal ao plano. Só que eu quero que ele passe por um ponto para poder me ajudar na minha questão. E é justamente eu quero que essa reta normal ela passe pelo ponto 1, 1, 1. Então, o que eu vou fazer? Para achar a reta normal ao plano que passe pelo ponto 1, 1, 1, eu tenho um vetor mais um ponto. Se eu tenho um vetor mais um ponto, eu gero a reta em questão. E aí eu gerei a reta em questão, que é esta reta bem... peraí, calma lá. Esta reta bem aqui. Esta reta pretinha aqui, ela é normal ao plano. Normal ao plano, percebam que ela é normal ao plano. E ela também passa pelo ponto 1, 1, 1, que é esse ponto vermelho aqui. E percebam que quando ela passa pelo plano, vai gerar uma interseção, um ponto de interseção entre ela e o plano, que é essa bolinha rosa aqui. Não sei se dá para ver que é rosa, mas é rosa sim. E aí, se eu encontrar a distância entre este ponto vermelho e este ponto rosa aqui, que é o ponto de interseção da reta com o plano, eu encontro a minha distância do ponto 1, 1, 1 com o meu plano. Concorda comigo? Sim, concordo. Beleza, muito bom. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Perdão. Eu encontrei primeiro a reta ortogonal, como eu já mostrei. Achei a interseção dela com o meu plano. Ela pode ser escrita como x de 1 mais 1t, y 1 igual a 1 mais 1t e z igual a 1 mais 1t. Quando eu substituir isso daqui na minha equação do plano, igual eu fiz no outro exercício, eu vou ter que 3t tem que ser igual a menos 2. Aqui vai somar, vai dar 3, já passa para o lado de cá, vai dar menos 3. 1 menos 3 é menos 2. E aqui vai dar 3. E aí o meu t vai ser de menos 2 sobre 3. Ok? Então, se eu substituir este t aqui na equação da minha reta, eu vou encontrar o ponto onde o plano se intercepta com a minha reta. Isso aqui é um mais, pessoal. Apagou por algum motivo. Mas então nós vamos ter 1 mais, né? Menos, porque vai ficar 1 vezes menos 2 terços. 1 menos 2 terços, que vai dar 1 terço. Aqui também, 1 menos 2 terços vai dar 1 terço. Aqui também, 1 menos 2 terços vai dar 1 terço. Então agora eu quero a distância. Esse ponto aqui que eu encontrei, que é 1 terço, 1 terço, 1 terço, é justamente esse pontinho rosa aqui. Agora eu quero a distância desse pontinho rosa para o meu ponto vermelho, que é o meu ponto original, né, do problema. Então eu vou pegar o meu ponto rosa menos o meu ponto vermelho. E vou tirar depois a norma entre eles. Então o que vai acontecer? Aqui a gente vai achar menos 2 terços, menos 2 terços, menos 2 terços. Desculpa essa ativação do Windows aqui, mas acho que dá para enxergar. Sobre... desculpa. Isso daqui a gente tem que tirar a norma desse vetor, que vai ser igual a raiz de esse daqui ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado. Esse daqui ao quadrado é 4 sobre 9, todos são 4 sobre 9. E aí quando eu somar vai dar raiz de 12 sobre 9. Esse é o resultado. Tudo bem? Sim, deu pra entender. Aqui você só fez a reta normal do plano. O outro você tive que achar o plano normal à reta, né? Isso. Tá. Lembrando que tem várias maneiras de se fazer isso, mas a resposta sempre tem que ser a mesma. Beleza? Então vamos lá para o próximo exercício, que no caso agora é o E, que é reta, reta. Esse exercício aqui é um pouco mais tranquilo, por quê? Olha só, eu plotei as duas retas aqui, e olha só o que aconteceu. Olha como as retas elas estão. Opa, desculpa, é aqui, não, é aqui mesmo, isso. Chamando? São retas paralelas. A gente consegue enxergar isso pelo próprio vetor diretor da reta. Percebam só. Onde é que a gente estava? Não é, né? Não é mesmo. Isso mesmo. Esse vetor aqui vezes 2, ele é igual a este vetor aqui.
são vetores múltiplos, ou seja, são retas paralelas. Tudo bem? Então, agora o que a gente vai fazer? Ó? Pensemos em um plano que é ortogonal às retas e que passa por qualquer ponto. Por exemplo, 0, 0, 0. Então, olha só o que eu pensei. Eu ilustrei lá aqui. Ó. Aqui nós temos as nossas duas retas, a preta e a vermelha. E eu pensei em um plano que ele é ortogonal às duas. Como as duas têm o mesmo vetor diretor... Espera aí, deixa eu fazer uma coisinha. Pronto, assim fica melhor de ver que eles são realmente normais. Como as duas têm o mesmo vetor diretor, ou vetores diretores múltiplos, elas vão ser normais ao mesmo plano. Tudo bem? Uhum. Beleza. E aí vai ter um ponto de interseção dessas retas com o plano. O ponto de interseção amarelinho, que é o ponto desta reta vermelha aqui com o plano, e o ponto de interseção vermelhinho, que é o ponto que é a interseção desta reta preta aqui com o plano. Se eu achar a distância entre esses dois pontos aqui, eu encontro a distância entre as retas. Tudo bem? Beleza. Então foi justamente o que eu fiz. Ó. E por que... Deixa eu só explicar uma coisa. Por que qualquer plano? Porque se eu pego este plano aqui, que é ortogonal à reta, ou se eu pego este plano aqui, que é ortogonal às retas, se eu pego este plano aqui, que é ortogonal às retas, perceba que a distância entre os pontos de interseção sempre vão ser as mesmas. Concorda? Entendi, sim. Uhum. Beleza. Você está entendendo mesmo? Pode perguntar. Tô entendendo. De boa, então. Então, pense no plano que é ortogonal, blá, 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 blá. Eu escolhi o ponto 0, 0, 0. Então, o plano, como ele é ortogonal a essa reta aqui, e esta reta aqui também, ele tem que ter o formato destes vetores, digamos assim. Ou desse daqui, tanto faz. Então, eu vou ter, por exemplo, usando este vetor aqui, x mais 2y menos z, igual a d. Substituindo o ponto 0, 0, 0, vai ficar 0 mais 2 vezes 0 menos 0, que é igual a 0. Então, eu tenho este plano aqui. Foi o plano que eu ilustrei lá no Maple. A interseção entre a primeira reta, que é esta reta aqui, com o plano, que é este plano aqui, vai me dar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, a reta pode ser separada em coordenadas x igual a t aqui nesse caso, y igual a 2t e z igual a 1 menos t. Quando eu substituo essas coordenadas aqui, eu vou achar um t de 1,6. Quando eu jogo esse t de 1,6 dentro da equação paramétrica da minha reta, eu acho o ponto onde ela se intersecta com o plano que eu criei, que é este ponto aqui. Eu só peguei aqui a minha reta paramétrica e joguei o tzinho aqui, né? Que é esse t que eu encontrei. Encontrei este ponto. Agora, o outro é bem mais fácil até, porque eu sei que esse plano ele passa pela coordenada 0, 0, 0. Eu sei que esta reta também passa pela coordenada 0, 0, 0. Tudo bem? Se os dois eles passam pela coordenada 0, 0, 0 e só pode haver um ponto de interseção entre um plano e uma reta ortogonal a ele, então o meu ponto de interseção é justamente o ponto 0, 0, 0, porque os dois passam por 0, 0, 0. Entendeu? Não, pera, pode explicar de novo? Posso, claro. Vamos lá. Esta minha reta aqui, ela passa pelo ponto 0, 0, 0, concorda? Sim. O plano que eu escolhi também passa pelo ponto 0, 0, 0, concorda? Sim. Então, quantas vezes uma reta ortogonal a um plano pode cruzar ele? Só uma. Só uma. Isso significa que só tem um ponto de interseção, né? Uhum. Se os dois têm esse ponto em comum, que é o ponto 0, 0, 0, qual vai ser o ponto de interseção? 0, 0, 0. Exatamente. Ok? Uhum. E aí agora eu só preciso calcular a distância entre esses dois pontinhos aqui, o amarelo e o vermelho. Que no caso vai ser esse daqui menos esse. A distância entre esses.
Então, a gente vai esse menos esse tirar a norma desse vetor aqui formado. E quando a gente tirar a norma desse vetor aqui formado, vai dar 30 sobre 36. Aqui é um 3, aqui tinha que ter um 3. Não sei se apagou ou se eu não escrevi. Então, vai ser 36. Tudo bem? Quando eu tirar a foto para mandar pro grupo lá, eu vou consertar esses errinhos aqui bobos. Tudo bem, Gabriele? Tudo. Beleza. Então agora vamos para a questão... Qual questão que a gente quer? A questão... A gente fez esta daqui, né? 2 retas. Agora estas retas aqui. São outras 2 retas, tá vendo? Então, agora, olha só o que vai acontecer. Cadê meus cálculos? Tá aqui não, tá aqui não. Tá aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz quando a gente vê que as retas elas não são paralelas, tá vendo? Elas não são paralelas. Essas retas aqui, elas não podem ser paralelas, porque o vetor diretor delas não é igual. O vetor diretor dessa daqui vai ser 1, 2, menos 1, e dessa daqui vai ser 1, 0 e 1. Não são iguais e nem múltiplos, então elas não podem ser paralelas. Então a gente vai primeiro tentar achar a interseção entre elas. Separando as retas, né, em componentes, eu vou ter que x é igual a t, y é igual a 2t e z é igual a 1 menos t. Entendeu o que eu fiz aqui? Entendi. E no caso, na outra reta aqui, ó, que é esta reta aqui, para não confundir esse t com esse t, porque eles não precisam ser necessariamente iguais, eu chamei esse t aqui de k. Então, a gente vai ter x igual a k, y igual a 0 e z igual a k. Agora, igualando elas, porque eu quero achar a interseção entre as retas, quando as coordenadas são iguais, né? K vai ter que ser igual a t. 2t tem que ser igual a 0. Logo, t é igual a 0. Se t for igual a 0, quando eu jogo aqui em cima de novo, o k também vai ser igual a 0. E se eu jogo esses valores aqui, ó, nessa questão aqui, eu tenho nessa equação aqui de baixo, eu vou ter 1 menos t igual a k, quando t é 0, quando k é 0. Então, eu vou ter 1 igual a 0. O que isso significa? Que não há interseção. Porque isso daqui é um absurdo. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar para você como é que ficou as retas. Então, vamos lá. Tá vendo aqui? Peraí, pronto. As retas, elas não se cruzam, passam uma por cima da outra, né? Essa preta tá sempre passando por cima dessa vermelha. Tá vendo? Por isso que não há interseção entre elas, por isso deu um absurdo. Uhum. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, eu acho que essa é a questão mais difícil de visualizar. Vamos pensar na distância entre os planos que contêm as retas. Essa reta aqui e esta reta aqui. Os planos paralelos que contêm essas 2 retas. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei a minha primeira reta, que é esta daqui, e acrescentei o vetor diretor 1, 0 e 1. Eu peguei a minha segunda reta, que está aqui, e acrescentei o vetor diretor 1, 2 e menos 1. E por que eu fiz isso? Porque eu queria encontrar os 2 planos paralelos que contenham estas retas. Você pode explicar de novo como você achou esses 2 planos? Não estou entendendo. Posso. Olha só. Deixa eu mostrar, talvez aqui no meio fique mais fácil. Meio que olhando aqui de cima. Pronto, assim, olhando de cima. Eu tenho este vetor aqui que está passando por baixo e este vetor aqui. Ok? Desculpa, esta reta aqui que está passando por baixo e esta reta aqui que está passando por cima. O que eu fiz? Eu basicamente peguei só o vetor desta reta aqui. Só o vetor desta reta. Juntei com o vetor desta reta aqui e com o ponto que ela passa. Então eu encontrei o plano que tem esta reta aqui e que é paralelo a este cara aqui. Vamos lá, acho que talvez tenha ficado um pouco confuso ainda. Ó, peguei a minha reta e acrescentei um outro vetor diretor. Então eu vou ter um ponto e 2 vetores diretores. O que isso forma? Um plano. Um plano. Se eu tenho um ponto, 2 vetores diretores, um plano. Agora, olha para este plano aqui.
Você concorda que esta reta aqui está dentro deste plano? Sim. Então, esta reta aqui está contida dentro deste plano aqui. Desculpa, esta reta aqui está contida dentro deste plano aqui. E por que eu peguei justamente... Desculpa. Por que eu peguei justamente este vetor aqui? Porque o meu plano, tipo, o que eu vou fazer é basicamente pegar este vetor aqui, botar aqui, e fazer a mesma coisa embaixo. Eu peguei esta reta aqui, e tracei um plano que contém ela e que seja também paralelo a este vetor aqui. Para que ele seja paralelo a este vetor aqui, ele tem que ter o mesmo vetor diretor. Entendi. Foi mesmo ou não? Foi sim. Tá, beleza. Então talvez agora, se não ficou tão claro, quando eu mostrar aqui no meu desenho, vai ficar. Olha só, a minha reta vermelha e a minha reta preta. Eu tracei os dois planos que são paralelos e que contêm as minhas duas retas. Não se engane, essa daqui está um pouco inclinada, né? Essa aqui também está inclinada. Mas quando a gente vê assim na lateral, a gente vê que os planos eles são paralelos. Tudo bem? Mesmo? Sim. Ok. Beleza. Então, continuando aqui, a parte que tinha dado defeito na aula, tá aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu sei que esses dois planos aqui, eles vão ter o mesmo vetor normal, porque eles são paralelos, né? Vai ser um vetor que vai apontar para cá, assim, ó, pá. Se eu traçar uma reta, seja qual for a reta, porque os planos são infinitos, né? Se eu traçar uma reta que tenha como vetor diretor esse vetor normal, peraí que tá difícil de arrumar do jeito que eu quero. Vai, cara, fica do jeito aí que tem que ficar, pô. Acho que assim dá pra enxergar mais ou menos. Se eu pego uma reta aqui, ou uma reta aqui, ou uma reta aqui, ou uma reta aqui, desde que ela seja normal a ambos os planos, tá vendo? Se eu pego a interseção daqui para cá, são dois pontos que vão ser formados, né? Uma interseção aqui e uma interseção aqui, correto? Não entendeu? Peraí. Não, Aqui. entendi sim. Ah, tá. Que você falou. Beleza. Então, a distância entre essas duas interseções, você concorda que vai ser a distância entre os planos? Tá, você quer achar uma reta ortogonal ao plano. Aos planos. Aos planos. Isso. Tá, e depois você vai fazer o que eu não entendi? A interseção entre esses planos e esta reta. Ah, Se eu achar a tá. interseção entre esses planos e esta reta, eu vou achar dois pontos. E a distância entre esses dois pontos vai ser a distância entre os planos, correto? Correto. Se for a distância entre os planos, também vai ser a distância entre as retas que estão contidas no plano. Concorda? Concordo. Mas eu posso pegar esta reta aqui, ou esta reta aqui, ou esta reta aqui, ou esta reta aqui. Concorda que a distância vai ser a mesma independente da reta normal que eu pegar aos planos? Sim. Então, foi basicamente o que eu fiz. Ó. Tá aqui, eu peguei esta reta em azul. E aí eu tenho esse ponto púrpura aqui, esse ponto roxo, e este ponto vermelho. São os pontos de interseção entre a reta azul e os planos. Eu podia ter pego uma reta aqui também se eu quisesse, mas eu peguei essa reta aqui. Porque, você vai ver por quê. Na conta eu mostrei por quê. Então eu peguei o seguinte, eu achei, ó, para achar o vetor normal a estes planos aqui, tá vendo que os vetores diretores deles são iguais. Estão em ordens diferentes, mas são iguais, tá vendo? Sim. Então, se eu tirar o produto vetorial entre esses dois vetores aqui, eu vou encontrar um vetor normal a esses dois vetores. Se esses dois vetores aqui estão no plano e se é normal aos dois vetores, concorda que esse vetor normal aqui vai ser um vetor normal ao plano? Se eu achar o produto. Sim. Então, foi o que eu fiz. Produto vetorial entre os dois vetores e achei esse vetor aqui, ó. Menos 2, 2 e 2. Este vetor aqui, ele é normal aos dois planos. Só que eu tenho que encontrar uma reta. Eu falei para vocês, uma reta. Então eu botei um ponto qualquer que eu queria. O ponto 0, 0, 0. Podia ter botado o ponto 1, 1, 1? Podia. Podia ter botado o ponto 2, 2, 2? Podia ter botado o ponto 3, 4, 5? Podia. Mas eu escolhi esse ponto aqui porque eu quero que facilite as minhas contas, né? Sempre que eu quero que facilite as contas, eu escolho o ponto 0, 0, 0. Então agora, como eu disse, basta encontrar a interseção entre a reta e os planos, encontrar as interseções, né, entre a reta e os planos e achar a distância entre esses pontos.
a interseção entre a reta e os planos e achar a distância entre esses dois pontos. Foi exatamente o que eu fiz. Interseção com a primeira reta e o plano. Isso, a interseção com a reta e o primeiro plano, desculpa. O plano é este cara aqui. A minha reta é esta daqui. Aqui, ó, escrevi aqui, ó. Peraí, desculpa. Perdão, de novo. Desculpa. Este daqui é o meu plano. Este daqui é o meu plano. E este daqui é a minha reta. Eu só escrevi meu plano da mesma forma que eu escrevo a reta nas coordenadas, né? Entendeu? Isso é um dos planos, né? Isso é um dos planos. Ah, tá. Que encontrei dois, né, no caso. Que eu criei dois, na verdade. Este daqui e este daqui. Peguei esse plano aqui primeiro. Uhum. E aí tá aqui, ó. Um dos planos tá aqui e a minha reta tá aqui. Ó, T, ou S no caso, né, que eu chamei aqui. S menos 2, S2 e S2 de novo. Eu tô trocando esses escalares aqui porque eles não precisam ser necessariamente iguais, né? Por isso que eu tô botando diferente para cada um. E aí quando eu faço essa igualdade aqui, ó, T mais K tem que ser igual a menos 2S. 2T tem que ser igual a 2S. Logo, T tem que ser igual a S. E aqui vai ficar 1 menos T mais K. 1 menos T mais K tem que ser igual a 2S. Mas eu já sei que o meu T ele é igual ao meu S. Se o meu T ele é igual ao meu S, eu posso substituir o S aqui. E por essa equação aqui, que eu já sei que o meu S também... que o meu T aqui, ó. O meu T também é igual ao meu S. Aqui está o T mais K igual a menos S. T mais K igual a menos 2S. Só que o T que estava aqui eu substituí por S, porque eu já sei que ele é igual a S. E aí, no caso, eu vou ter que K é igual a menos 3S. Se K é igual a menos 3S e T é igual a S, entendeu essa parte? Ficou confusa? Entendi. Eu só fui brincando aqui com os valores, né? Só substituindo. Isso. E aí eu vou encontrar essa expressão aqui que está toda em função de S, ó. 1 menos S menos 3S, que está aqui, ó, 1 menos T mais K, só substituir os valores que eu encontrei aqui, tem que ser igual a 2S. E aí eu encontro que o meu S ele tem que ser igual a 1 sobre 6. Se eu substituir o meu S na equação aqui da minha reta, eu vou encontrar o ponto de interseção entre a reta e o plano. Então vai ficar tipo, aqui tem o 0, 0, 0 sobrando, né? Mas não vai fazer diferença nenhuma. Então no final das contas eu vou ter o meu ponto 1 terço, menos 1 terço, 1 terço e 1 terço. Tudo bem? E agora a outra reta, o outro plano, cadê? O outro plano aqui, ó. Olha bem aqui o ponto que ele passa com esta minha reta aqui. Olha bem o ponto que ela passa. Se a reta ela só pode cruzar uma vez o plano, vai ser o 0, 0, 0 também. O 0, 0, 0 vai ser o ponto de interseção. Porque ambos passam pelo 0, 0, 0. Dá pra ver isso aqui no Maven também. Ó. Cadê? Aqui, ó. Esse ponto aqui roxinho, que talvez não dê pra enxergar direito, aqui, ó. Ele é o ponto 0, 0, 0. Beleza. E aí agora eu tenho distância ponto, ponto mais uma vez. Que é a distância do ponto roxinho para o ponto vermelho, que é a distância entre os planos, que vai ser a distância, consequentemente, das retas. Então eu vou fazer menos 1 terço, 1 terço, 1 terço, menos 0, 0, 0. Achei o vetor que liga esses dois pontos e tiro a norma deste vetor. Tudo bem? No final vai dar raiz de 3 sobre 9. Ok? Ok. Agora tá acabando. Vamos para a G. Opa, desculpa. Tá aqui. A G. Agora a gente tem uma reta e um plano. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Talvez não seja tão fácil de visualizar, mas essa reta aqui ela é normal. Não é normal não, desculpa. Essa reta aqui ela é paralela a este plano aqui. Mas vamos ver. Ó. Olha só. Primeiro, o que a gente vai tentar fazer, desculpa, tá aqui, é justamente achar a interseção entre esta reta e este plano. Então vamos lá. Eu tenho a minha reta escrita aqui e eu tenho o meu plano.
vou jogar as coordenadas dela dentro do meu plano. E aí, quando eu jogar as coordenadas dela dentro do meu plano, vai ficar aqui que t mais 1 menos t. E aí, o que acontece? 1 é igual a 0 de novo. O que isso significa? Que não há interseção. Então, o que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa abordagem? Vou mostrar lá no meio para vocês. Para você ou para vocês, né? Eu tô falando vocês às vezes porque eu vou botar esse vídeo lá no grupo. Tudo bem para você, né? O que você tá falando? De boa? Tá vendo aqui, ó, que a reta ela é paralela ao meu plano? Uhum. Então não tem interseção entre eles. Por isso que deu 1 igual a 0. Então o que é que eu vou fazer? Olha só. Vamos pegar uma reta que seja normal ao plano e que passa pela reta que a gente encontrou aqui, que a gente já tem, que passa por esta reta aqui. Ok? Deixa eu mostrar aqui o desenho antes de explicar. Olha só. Esta aqui é a minha reta que é paralela ao plano. Olha só o que eu fiz. Eu peguei uma reta que é normal ao plano. Ela é normal ao plano. E que ela também seja normal a esta reta aqui. Ou seja, ela cruza a reta e também cruza o plano. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho a equação do meu plano. Aqui é a equação do meu plano. Eu consigo achar o vetor normal desse plano facilmente, né? Eu já faço até de cabeça aqui. Vai ser 1. O y não aparece, então vai ser 0 e 1. Então vai ser 1, 0, 1 é o vetor normal ao meu plano. Concorda comigo? Sim. Tá aqui, ó. 1, 0, 1 é o vetor normal ao meu plano. E para fazer com que ela cruze também, com que esta reta cruze a minha outra reta, ela já cruza o plano, porque ela é normal. Para fazer com que ela cruze a minha outra reta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer desta minha reta preta aqui. Se eu pegar um ponto qualquer, você concorda que ela vai cruzar a reta e depois cruzar o plano também? Você pode repetir? Não entendi. Tá, tudo bem. A parte do vetor normal você entendeu, né? Entendi. Mas se eu pegar um vetor normal, uma reta normal, não significa necessariamente que ela vai cruzar essa reta aqui de baixo. Ela pode estar passando aqui, por exemplo. Ela pode estar passando aqui, por exemplo. Como é que eu vou garantir que a reta que eu vou pegar, ela cruze o plano e também a reta aqui de baixo? Eu vou pegar um ponto qualquer que eu sei que pertençam a essa reta aqui. Se eu pegar um ponto qualquer que pertença a esta reta aqui, obrigatoriamente a reta que eu pegar, a reta normal, ela vai ter que cruzar esta reta, porque elas vão ter pontos em comum, vai ter um ponto em comum, né? E vai ter que cruzar o plano também, porque ela é normal ao plano. Entendeu? Entendi, foi. Beleza. Então, foi basicamente o que eu fiz. Ó. Peguei o vetor normal ao plano e um ponto da reta. Por que eu peguei esse ponto? Porque é o ponto mais fácil de enxergar que passa na reta, né? Tá aqui, ó. Por aqui a gente já vê que ela passa pelo ponto 0, 0, 1. Então eu peguei o ponto 0, 0, 1. Eu peguei o ponto 0, 0, 1 porque eu sei que é um ponto da minha reta. Tudo bem? Foi. Beleza. Então agora a gente já sabe que existe uma interseção entre esta reta vermelha e esta reta aqui, que é justamente o ponto em comum que eu peguei entre elas, e existe uma interseção entre o plano e a reta. Então eu tenho dois pontinhos aqui, ó. Basta encontrar esses dois pontos e fazer a distância entre eles. Eu encontro a distância entre a minha reta e o meu plano. Tudo bem? Beleza. Então, foi o que eu fiz. Primeiro encontrei o ponto de interseção da reta normal, que é esta reta aqui, com o meu plano, ou seja, separando em componentes, né? X igual a t, y igual a 0, porque aqui é 0, aqui é 0, e z é igual a 1 mais t. E aí, quando eu jogo isso aqui dentro do meu plano, eu vou encontrar que 2t tem que ser igual a menos 1, logo t tem que ser igual a 1 sobre 2. Se eu substituo este escalar aqui na equação da minha reta, eu encontro o ponto de interseção dela com o meu plano. Que no caso, fazendo as continhas aqui, vai ficar menos 1 sobre 2, 0, e 1 menos 1 sobre 2, que é 1 sobre 2. E agora basta, eu já sei que esta reta aqui, ela
entra em contato com esta reta preta aqui, esta reta vermelha, ela entra em contato justamente no ponto de interseção, no ponto em comum que eu escolhi entre elas, que é o ponto 101. Então, este ponto 101 é um ponto de interseção da reta preta com a reta vermelha. Assim como esse amarelinho aqui é o ponto de interseção do meu plano com a minha reta vermelha. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, agora a gente tem que encontrar o vetor que liga esses dois pontos. O vetor que liga esses dois pontos é o vetor menos 2, 0 e 1 sobre 2 menos 1, que vai dar menos 1 sobre 2. E aí agora eu acho a norma desse vetor aqui, que vai ser a distância entre as retas. Ou seja, acho o tamanho desse vetor aqui, né? Então vai ficar esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, que vai dar igual a raiz de 2 sobre 4. Tudo bem? Beleza, agora vamos para a nossa última. Você tá entendendo mesmo? Tipo, se não estiver entendendo, pode falar. Tô entendendo sim. Beleza, ok. Eu não sei, porque às vezes talvez possa parecer muita viagem que eu tô fazendo aqui, não sei. Eu acho que esse jeito é mais fácil que ficar decorando. Não, tá dando pra entender. Isso, é melhor do que ficar decorando, sei lá, acho que tem umas formulazinhas meio doidas para se decorar, mas eu nunca decorei. Então vamos lá. Agora é a distância entre plano e plano. A gente já sabe que esses planos aqui eles não se cruzam. Por quê? Olha o formato deles. X mais Y mais Z. X mais Y mais Z. O que isso significa? Que os planos eles são paralelos. Ok? Uhum. Beleza. Então se eu tenho dois planos paralelos, eles não se cruzam, existe uma distância entre eles. Mostrando aqui no Maple, eu tenho meus dois planos que são paralelos. Dá pra ver aqui, né? Tipo, eu não consigo ajeitar para mostrar que eles são paralelos, mas acho que você consegue acreditar em mim, né? Pronto. São paralelos. Dá pra ver. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Olha só, eu vou baixar antes de eu falar alguma coisa. Olha só o que eu fiz. Dá para entender o que eu fiz aqui? Dá sim. Isso. Encontrei uma reta Uhum, normal normal aos dois planos. Esta reta normal aos dois planos vai interceptar os planos, cada um plano em um ponto diferente, né? O ponto roxo e o ponto azul. E aí, quando eu fizer a distância entre esses dois pontos aqui, eu encontro a distância entre os planos. Claro que esta reta ela pode ser essa reta aqui, assim como 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 ela pode ser essa reta aqui. Por que eu escolhi essa reta aqui? Porque eu escolhi a reta justamente que passa no ponto 0, 0, 0. Porque eu quero facilitar minhas contas. Então, vamos lá para a nossa última questão. Note que os planos são paralelos. Logo, não há interseção entre eles. Basta, então, traçarmos uma reta qualquer que seja ortogonal aos planos e calcularmos a distância das interseções. Então, eu peguei uma reta qualquer que seja normal aos planos e calcular a distância das interseções. Então, eu peguei lá. Como os planos eles têm o formato x mais y mais z, qual é o vetor normal a eles? 1, 1 e 1. Tudo bem? 1, 1 e 1. Eu tenho um vetor. Agora o ponto que eu quiser, eu escolho o ponto que eu quiser. O ponto que tem que acompanhar o vetor, para achar a reta normal, eu escolho o ponto que eu quiser. Eu escolhi o ponto 0, 0, 0, por exemplo. Então eu tenho, separando as componentes desse ponto, eu vou ter x igual a t, y igual a t, z igual a t. Jogando este ponto, jogando esta reta no primeiro plano, que é x mais y mais z igual a 1, eu vou ter que t mais t mais t é igual a 1. Logo, t tem que ser 1 sobre 3. E aplicando esse escalar que eu encontrei na equação paramétrica da minha reta, eu encontro o ponto de interseção entre a minha reta e aquele plano ali. Que é esse plano verdezinho aqui em cima. Tá aqui, ó. O ponto é 1/3, 1/3, 1/3. Dá pra ver nos eixos, pelos eixos, né? X, Y, Z. Mas não é tão importante isso não. Tá aqui, ó. Tudo bem? Sim. Agora, mais uma vez, eu tenho um plano. Eita, desculpa. Um plano. Esse plano aqui. E note que esse plano ele passa pelo ponto 0, 0, 0. Porque se eu colocar x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 aqui,
vai dar certo, né? Logo, ele tem que passar pelo ponto 0, 0, 0. Se este plano ele passa pelo ponto 0, 0, 0 e a reta também que eu escolhi passa pelo ponto 0, 0, 0, o que eu posso afirmar? Que o ponto de interseção entre o plano e a reta vão ser 0, 0, 0. 0, 0, 0. Claro que, olha só, eu sempre falo isso, mas às vezes as pessoas não se... às vezes não se convencem muito, não. Então eu fiz simplesmente aqui, ó, peguei a minha reta de novo, que é x igual a t, y igual a t, z igual a t, e substituí na equação do meu plano. Então eu vou ter que t mais t mais t é igual a 0. Logo, t é igual a 0. Substituindo esse valor escalar aqui na equação da minha reta, eu vou ter que 0 mais 0 mais, tipo, 0, 0, 0 mais 0 vezes 1, 1, 1 tem que ser igual ao ponto de interseção. Logo, vai ser igual a 0, 0, 0. Tudo bem? Sim. Agora, o que me basta é achar a distância entre esses dois pontos aqui. O ponto 0, 0, 0 e o ponto 1 sobre 3, 1 sobre 3, 1 sobre 3. Então, foi o que eu fiz aqui. Achei o vetor que existe entre eles e tirei a norma desse vetor, ou seja, tirei o tamanho desse vetor. Vai ficar 1/3 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado, raiz disso tudo. Então vai ficar raiz de 3 sobre 9. E, fim. Era isso. Deixa eu parar aqui a gravação.